Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, capítulo 22. De volta ao meu passado. Com que carinho fitava meus companheiros, Sadu, Samita e Carlos, recordavam-me o início do meu trabalho junto aos raiozinhos de sol. Rimos muito das minhas ratas e assim chegamos ao local esperado. Um prédio enorme de 2 pavimentos. Pensei que iríamos entrar, mas só recebi permissão para fazê-lo acompanhado do amigo Sinaro. Compreendi que os outros teriam aulas sobre medicina. Despedimos-nos para nos reencontrarmos mais tarde na casa da vida. Sinaro, que até aqui não havíamos citado, endereçou-me um sorriso meio desconfiado. Foi o bastante para eu lhe querer bem. Vamos primeiro à recepção, disse. E para lá nos dirigimos. Ninguém havia para nos recepcionar, só um pequeno aparelho que lembra uma calculadora. Sinaro digitou os nossos nomes e logo a porta se abriu, surgindo à nossa frente um corredor bem longo, ladeado de portas numeradas. Diante de uma delas, apertou a campainha e nos atendeu uma bela senhora que indicou um arquivo cujas fichas nos eram fornecidas através de botões. Sinaro perguntou-me se eu desejava conhecer como se efetuara a reencarnação de famílias conhecidas ou pessoas sem qualquer vínculo comigo. Pensei e respondi. De pessoas estranhas, achei mais digno. Não me sinto com o direito de abrir cofres alheios. Vamos então pedir este aqui, Homero Estrada. Quando a ficha nos foi entregue, Sinaro colocou-a em um computador que foi imediatamente projetando o filme de Homero. Curioso, sabe, amigo, sempre julguei que nossas vidas fossem cartas marcadas. Explique-me. Por exemplo, Luiz Sérgio, filho de Júlia e Isilda, com tantos anos teve sarampo, com tantos dor de dente, com tantos encontrou a namorada e com tantos morreu. Irmão, nós somos gente e não fantoches. O dia a dia a nós pertence. Poucas horas de nossas vidas são de pagamento de dívidas. Se na terra encontramos meios suaves de pagarmos, imaginemos junto a Deus. Todavia, poucos transformam a moeda pesada da culpa em atos nobres de renúncia. Assim, fomos vendo por que Homero teve de nascer na família escolhida. Assistimos a um desenrolar de fatos, todos catalogados, o que nos levou a compreender o valor de cada encarnação. Para Homero poder voltar à carne, levou vários espíritos a pesquisas constantes dos fatos de suas vidas. É um jogo de números onde se soma, divide, multiplica e ainda se faz a prova dos 9 para ver se tudo está certo. Homero
em uma encarnação antes de Cristo, esteve na Grécia e lá era pastor de ovelhas. Homem duro, aborreceu-se com seu vizinho e o matou. 2 encarnações adiante, opôs-se a reencontrar seu desafeto. Só muitos anos depois voltaram a se encontrar, mas relutaram em ser amigos. A outrora vítima de Homero o feriu, matando-o não para cumprir uma lei que muitos chamam de karma. Se a vítima de Homero recebesse essa tarefa, Deus não seria Deus. Ele só ensina o amor e o perdão. O inimigo de Homero vingou-se porque também não era bom. E o Homero, mesmo tendo sido assassinado, não se viu livre do crime cometido. Para aí ensinar, minha cabeça deu um nó, nem consigo mais saber onde me encontro. Ele sorriu gostoso e continuou projetando o filme. Vimos novamente Homero e Simplício lutando para usar o perdão. Os dois, mais uma vez, se reencontraram fora dos meios familiares e Homero buscou, através do casamento com a filha de Simplício, a aproximação do sogro. Simplício continuava odiando Homero, que também não via com bons olhos o feroz sogro. Acompanhando a vida de Homero, constatamos o quanto Deus é bom, pois a paciência é uma das leis de sua doutrina de amor. E assim, em mais uma encarnação, os dois se defrontaram, agora como pai e filho. Como sempre, Simplício e Homero não se entendiam, mas foi no meio familiar, ora como pai e filho, ora como irmão, sogro, tio, avô, que Homero e Simplício vieram a ser bons e inseparáveis amigos. Chorei ao presenciar aqueles dois homens lutando um pelo outro. Não só aquelas vidas ficaram acertando as contas, outras que a elas se juntaram também foram peças marcantes, e nesses reajustes, novas faltas esses espíritos cometeram. O planejamento reencarnatório sempre procurava ajudá-los da maneira mais branda, assim mesmo eles reclamavam das provas. Quando terminamos de estudar a vida de Simplício e Homero, examinamos outra ficha e sentimos a grandeza de Deus e dos operários que trabalham no difícil planejamento familiar. Ao sairmos daquele local, cujos computadores são as maravilhas do século XX, falei ao meu amigo. Sempre imaginei que se eu mato você, amanhã você ou outro faz-me o mesmo. Somente hoje compreendi melhor. Não teria sentido vivermos em um círculo vicioso. Explique-me, se for possível, como então resgatamos a culpa de um crime ou de vários? Há pouco, o irmão conversou com um culpado e ele mostrou a grandeza dos corpos sobrepostos. Se lesamos alguém, o ato em si é registrado em nossa casa mental e ela expele um fluido negro que se sobrepõe a nossos corpos, principalmente quando nos encontramos na erraticidade. Andamos com dificuldade, não conseguimos desprender-nos do mundo físico. Portanto,
é um mal-estar constante. Aí pedimos para nos livrar desses fluidos pesados e escolhemos a prova. Para que tudo corra de maneira a não prejudicarmos inocentes, acercamo-nos de criaturas similares com provas iguais ou piores que as nossas. Aqui, o departamento tem um trabalho de mestre. Procura pessoas ligadas a nós que também desejam livrar-se da dor dos remorsos. E quando alguém atropela uma pessoa ou a mata, quem está pagando? O causador do acidente, quando culposo, está contraindo dívidas futuras, principalmente se o fez embriagado, em excesso de velocidade ou por negligência. Agora, se eu pedir para ter uma desencarnação por acidente, não posso jamais me ver livre dos remorsos ou colocá-los em outra consciência, não é mesmo? Claro! Sempre, amigo, eu relutei em aceitar tudo como pagamento de dívidas. A lei de causa e efeito existe, mas ela acontece de várias maneiras. Nem tudo podemos examinar como pagamento de dívidas pretéritas. Olhando-me firmemente, convidou-me a consultar outro computador. Quase caí. Ali, um nome conhecido. Quis evitar de examiná-lo, porém, gentilmente colocou-me à vontade. Orei a Deus e apertei o botão. Surgiu à minha frente a minha vida, que eu não vou lhes contar, somente alguns fatos já narrados em outro livro meu. Uma sensação estranha foi se apoderando do meu espírito. Meu companheiro procurava ignorar minha ansiedade. E fui, pouco a pouco, vivendo cada momento das minhas vidas passadas. Numa coisa fiquei feliz: sempre fui homem. Meus amigos, espírito não tem sexo, pois é uma chama, mas nem por isso deve ficar trocando de veste de uma para outra encarnação. É um assunto a ser estudado. Eu, o papai aqui, sempre fui homem. Não que eu tenha algo contra as mulheres, adoro várias. Minha avó, minha mãe e muitas outras mulheres são amadas demais por mim. Sempre fui muito imperfeito, mas o que marcou profundamente o meu perispírito foi a oportunidade de uma vida física. O pior dos crimes é matar. E se hoje eu me encontro estudando a lei do renascimento, vejo-me diante da minha vida e pergunto: que teria sido de mim se minha mãe me tivesse negado o direito de pagar minhas dívidas? E se ela me tivesse abortado por seu bel prazer? Meu Deus, como eu seria infeliz! Hoje, graças lhe dou, Zildinha, por ter me dado um lar onde cresci, vivi e encontrei o direito de viver eternamente livre de um remorso cruel. Grato sou a todos aqueles que me deram as mãos amigas. O interessante de tudo isso é que todos nós desejamos conhecer o passado, mas diante dele ficamos petrificados, envergonhados de sermos ainda muito imperfeitos. Minhas vidas pregressas foram se descortinando diante de mim, e a certo ponto eu paro. Apareço em uma abadia
onde alguns frades trabalham ou estão tentando fugir deles mesmos. Prestava-me a um serviço humilde por não possuir instrução suficiente para galpar outros trabalhos. Procedia de família modesta e a abadia era um refúgio e uma oportunidade. Nela encontrei Pedro, que logo me dispensou atenções, mas, ainda que me tratasse bem, abusava da posição que ocupava. Pedro, muito inteligente e dinâmico, fazia tudo pela abadia. Eu senti por ele muita admiração, mas também muita inveja. Eu o amava e o odiava ao mesmo tempo, ainda mais quando ele me fazia de criado. Alguns abusavam igualmente da posição ocupada, mas Pedro, por ser às vezes meu amigo, ia mais longe. Um dia, como contei no livro Novas Mensagens, eu lhe roubei o direito de viver. Quero frisar aqui que com isso contraí uma grande dívida, principalmente porque ninguém chegou a descobrir. No dia em que eu soube de tudo isto, faltou-me coragem para ir adiante. Ao rever a cena, ainda me entristeço, ficando desolado quando me defronto com a nossa seguinte encarnação. Somos irmãos e Pedro não me aceita, ou melhor, procede da mesma maneira. É um homem de grande inteligência, mas revoltado consigo mesmo. E nós dois, vivendo como irmãos consanguíneos, deveríamos nos amar. Contudo, Pedro sofria de ciúme doentio da minha ligação com nossa mãe, preparando uma jogada para me tirar a vida. Foi pouco a pouco me envenenando, chegando antes a levar-me a uma cadeira de rodas. Como irmãos, teríamos o ensejo de pagar uma grande dívida, mas, ao contrário, Pedro se comprometeu e eu mesmo, sofrendo bastante, não quitei a minha. Mais uma vez, não conseguimos ser bons. Minha mãe não perdoou a Deus por me ver inválido e sua revolta era tanta que Pedro não aguentou o remorso e se suicidou. Com esse gesto, ele plasmou um corpo deformado para outra encarnação. E não faltou mais uma vez outra oportunidade. Eu e Pedro, novamente juntos, nascemos longe um do outro. Mas as circunstâncias fizeram com que nos reencontrássemos na Itália, ligados por um passado trágico, não nego, mas que, mesmo assim, nos aproximou. Tornamo-nos amigos. Seu nome agora, Romano. Éramos tão unidos que muitos nos julgavam irmãos, embora brigássemos muito. Eu não aceitava a sua maneira de querer mandar e ele não aceitava as minhas brincadeiras. Um dia, Romano salvou-me a vida, mas pereceu diante de mim. Desesperei-me, pois perdera um grande amigo. Nessa encarnação, Pedro melhorou o corpo futuro, comprometido pelo assassinato e o suicídio. Possuía o corpo perispiritual somente coberto por uma camada fluídica. Nascera com um defeito em uma perna e sofria de desmaios, chamados epiléticos. Quem estiver me acompanhando vai indagar: e você, Luiz Sérgio,
não o assassinou também? Sim, eu lhe tirei a vida física, mas ele também fez o mesmo comigo e ainda se suicidou. Voltamos posteriormente, nem amigos nem irmãos. Só bem mais tarde nos reencontramos. Minha mãe era a mesma de quando fui frade, e por mais que eu quisesse apresentá-la para Roberto como sendo bacana demais, eles não chegaram a se relacionar. O meu amigo do passado era um ótimo companheiro, mas ainda carregava consigo as neuroses pretéritas e muitas vezes chegamos a discutir sobre elas. Chegou o momento dramático das nossas vidas. A grande operação que veio para nos desligar de uma culpa longínqua. O carro corria velozmente, mas não tanto que me projetasse para fora no momento fatal. Os outros nada sofreram, mas o meu grande amigo e eu sentimos a força da reencarnação. Ele, que no passado deformara o seu corpo, porque por maldade me levara a uma cadeira de rodas, hoje, com o choque do acidente, projetou em sua casa mental o corpo coberto de remorsos. Ele, que no ontem causou dores terríveis em alguém, hoje vive horas bem amargas. O meu corpo ficou estirado no asfalto, mas meu espírito se viu liberto de um violento remorso. Eu e Roberto pagamos a última prestação. Às vezes, me desespero por não conseguir ajudá-lo. Ele se sente culpado do meu desencarne, por mais que eu tente dizer-lhe que o culpado sou eu, pois fui o primeiro a lhe causar dor. Gostaria que Roberto procurasse ver-se livre do remorso e se pusesse de pé. Ele tem força e coragem para ganhar a liberdade. Não existe incapacidade física quando a nossa mente está perfeita. E Roberto é um dos homens mais inteligentes que conheci. Briguento, mas digno e bom. Portanto, amigo, peço perdão se hoje abri o nosso túmulo e dele retirei as últimas reminiscências. Foi preciso. Você tem necessidade de redescobrir Deus. Ele é justo, nós é que nos distanciamos dele. Remorsos são bengalas que só servem aos fracos, principalmente quando não devemos possuí-las. As lágrimas corriam pelo meu rosto e o meu companheiro Sidaro, carinhosamente, apertou-me o ombro, dizendo: por hoje basta. Você, Luiz, e o seu amigo tiveram muitas oportunidades. Se na última encarnação vocês dois, desde pequenos, tivessem sido orientados para o trabalho da caridade, tudo teria sido diferente, pois só a caridade cobre a multidão dos pecados. Você e seu amigo devem dar graças a Deus por tudo ter terminado bem. Recordei-me de vovó e vi que tudo foi muito bem preparado. De fato,
eu teria duas saídas. Desde criança, ter me dedicado aos pobres, vivendo uma vida missionária, ou o desencarne ainda jovem e de maneira violenta. Decidi-me pela segunda, não só eu, mas Roberto também. Foi o caminho mais árduo, todavia o escolhido. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 22. De volta ao meu passado. Com que carinho fitava meus companheiros. Sadu, Samita e Carlos recordavam-me o início do meu trabalho junto aos raiozinhos de sol. Rimos muito das minhas ratas e assim chegamos ao local esperado. Um prédio enorme de 2 pavimentos. Pensei que iríamos entrar, mas só recebi permissão para fazê-lo acompanhado do amigo Sinaro. Compreendi que os outros teriam aulas sobre medicina. Despedimos-nos para nos reencontrarmos mais tarde na casa da vida. Sinaro, que até aqui não havíamos citado, endereçou-me um sorriso meio desconfiado. Foi o bastante para eu lhe querer bem. Vamos primeiro à recepção, disse. E para lá